Olá, hoje com muito prazer e também de uma forma trazendo uma novidade para vocês incrível. Estamos trazendo aqui a Camila Guedes, que é especialista, entre outras especialidades, em animaizinhos idosos, nossos sêniors. E do meu lado, nada menos importante também do que nossa colega, né, a Carla. E com certeza o tema hoje a gente vai brincar, vai sorrir, quem sabe até chorar sobre os nossos animaizinhos idosos. E uma surpresinha também muito importante, que a Camila também ela tem propriedade, gente, em tratar esses idosinhos com cannabis, que hoje é uma revolução na medicina veterinária para que ele tenha uma velhice tratável, com menos dores e com resultados incríveis. Camila, gostaria de te agradecer para você ter vindo, que não foram poucos convites. Não. Hoje ela veio com a propriedade, com essa simplicidade. Meu amor. Eu que agradeço, então, de verdade. Então me diga aí, Camilinha, como foi que você conseguiu enveredar por esse mundo mágico dos idosos? É mágico mesmo. Assim, eu fico super feliz porque eu falo para todo mundo que não fui eu que escolhi a geriatria. Ela que me escolheu por um motivo muito engraçado. Eu trabalhava no hospital e lá a gente tinha um paciente, tinham vários veterinários, mas tinha um paciente que ele estava perto, né, já bem velhinho, já bem idoso, mas assim, para uma raça grande, que é um labrador, a gente não imagina que vai viver tanto, né? Quem pensa num labrador com 19 anos? Ninguém pensa, né? E aí a gente foi com o manejo, não existia especialização na área de geriatria ainda aqui no Brasil. Sim. E eu comecei a estudar por mim, assim, sabe? Para poder melhorar a condição de vida dele. E aí os tutores ficaram tão felizes com a resposta, porque ele estava bem dentro das limitações, obviamente, né? Que a idade já proporciona, mas bem feliz. E aí esse tutor começou a espalhar para os amigos que tinha uma geriatra, só que eu não era geriatra, né? Eu não tinha feito especialização ainda. Olha. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, você é doido conversando com o tutor, como é que você fala isso? Vamos procurar, e não existe. Até que eu entrei na fila de espera, participei da primeira turma de geriatria, né? Entrei, consegui entrar 2 anos depois, o labrador já tinha falecido, inclusive, porque a gente optou por fazer eutanásia, que não dava mais, né, tanto assim pra gente, pra que ele continuasse feliz, né, nas condições dele. E aí, a gente, na primeira turma, montamos a Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária. E então, estamos aí até hoje. Isso é muito lindo. E aí, isso continua estudando e vai se aprimorando um pouquinho para cuidar melhor deles. E a gente estava conversando há poucos minutos antes de começar aqui o programa. Eu falei, Camila, existem hoje na Vital Pet, né, que é o plano de saúde aqui de Salvador, Lauro de Freitas, com franquias pelo Brasil todo, um avanço considerável de idosos chegando, né? Porque a gente está há quase 15 anos no mercado e eles entram bebezinhos, daqui a pouco é um idosinho, 7 anos já é um idoso, então muitos idosos estão chegando na Vital Pet porque ele vem e fica. E também na população humana. Eu falei, olha, a população humana também estamos, entre a maioria, muitos idosos. Então, isso requer um estudo, né? E também uma atenção voltada para essa modalidade de pets que estão chegando aos montes, tá? Então, assim, Camila... Cada vez mais. Quando você tem um animalzinho que chega na sua clínica, que ele tem, né? Ele é idoso, qual seria a primeira precaução, mesmo que ele chegue bem... Quais seriam as suas recomendações para que o tutor alerte-se quanto a exames, quanto a manter ele, porque de repente a visão não é a mesma, a disposição não é a mesma. Qual seria qual seria assim as condições boas para você começar com esse paciente na geriatria? Então, eu brinco com os clientes, assim, e com os meninos que estão, né, os estudantes que estão estagiando com a gente, que não tem receita de bolo. Você nunca vai me encontrar com o mesmo protocolo para todos os idosos. Cada um é cada um. Então, assim, ele vai responder de uma maneira diferente, mesmo as mesmas medicações.
ele não precisa saber das comorbidades, porque não necessariamente o animalzinho ele vai ter todos os processos degenerativos que a idade já predispõe, Sim, né, isso. para se ter. Então, assim, não tem uma receita, mas a gente gosta sempre de trabalhar com a medicina preventiva, né? Então, eu converso muito com os tutores a questão de, principalmente dos animais novinhos, os jovens, que às vezes a gente consegue retardar o aparecimento desses processos degenerativos, né? Com manejo, com cuidado ideal enquanto ele é filhote. Olha. Porque a maior fase da vida dele é a senil. Isso, né? É interessante. É o maior tempo, normalmente, que ele está ali, né? É na fase senil. E cada vez mais isso está crescendo. Então, assim, varia. A gente pode fazer os exames periódicos, dependendo, né, do que o animal apresente, a cada 6 meses. Né? Tem uns que até a cada 3 meses eu preciso reavaliar. Sim. Então, não é só não tem uma regra, sabe? Entendi também. Mas, assim, vai muito de cada um. E é manejo, é cuidado, desde piso, porque às vezes a gente faz até adaptação em casa, sabe? Muitas vezes o problema não está nem no animal, às vezes está na família, né? Que eles acabam absorvendo muitas coisas e transformando em patologias. E às vezes a gente precisa tratar a família e não o pet. Olha, isso. E ainda tem... Isso, Carlinhos, foi o adestrador nosso. Lembra que ele tem... Mas isso e eu converso, e às vezes são temas delicados que a gente vê. Entendeu? Como é que você aborda um tutor assim? Você sabe que ali existe um problema familiar. Como que você entra nessa seara, né, que é tão íntima dele? Mas muitas vezes eles têm a gente como um médico de família. Eu brinco desse jeito porque eles desabafam muitas vezes. Então, a partir do momento que eles dão essa liberdade de falar, a gente se sente à vontade de chegar em assuntos às vezes um pouquinho mais delicados, né? Como esse, de questões de separação, problema, né, com os filhos, né? Então, e é muito interessante isso que você falou, o que ela falou, ela tá com um bebezinho agora. Tudo que você faz na tenra idade, ela tem um reflexo absoluto. Lá na frente. Não tem? Olha, 100%. Então, por isso que Camila hoje, ela tá aqui com a gente falando de uma maneira geral, mas especificamente em cima dos idosinhos. Então, com certeza é uma candidata forte, eu falei pra ela, já prevenindo ela um ano antes, ela assim, ó, um ano antes, que ela vai ser uma candidata forte. Por quê? Porque ela é aquela médica, gente, que a gente considera assim, médica de família, ela é detalhista. E outra, vou dar um spoiler aqui, hein? Camila foi minha colega de faculdade. Sim, formamos juntas. Olha, então assim, desde lá, gente, aquela pessoa que, sabe, aquela pessoa que é um estereotipo de ficar ali lendo, buscando coisas que nem tinham acontecido, ela já estava anos ali olhando e já puxando. Então, assim, aquela pessoa que o seu pet vai ter um resultado na sua procura, que às vezes a gente procura e não se encontra, ela vai encontrar o seu pet. Então, tem que marcar horário com ela para poder você ter essa avaliação, porque ela é um ser humano incrível. Eu fico apaixonada quando, às vezes, eu fico do lado de Camila. Agora mesmo eu estava falando com ela, Mila, você não sabe o poder que você tem. E o tutor, quando vai para lá, que dá uma nota para a gente no aplicativo da Vitalpet, que procura ela na Anima Clean, notas máximas, gente. Então, assim, por isso que a gente traz para vocês essa experiência de a gente conversar um pouquinho sobre os idosos, né? Sobre como é que ela conseguiu chegar aos idosos, não os idosos que procuraram ela, né? Você vê que ela contou essa história legal. E assim, Mila, a gente tem hoje um tabu muito grande, né? Países que são liberados, né? O tratamento humano e pet com uma erva, né? Cannabis, que ela faz milagres dentro daquilo que é proposto fazer e dentro do que é esperado acontecer. Então, é uma história longa, né? E foi depois da graduação que Camila se viu frente a esse desafio, que para ela desafios são sucessos, porque tudo que você vai com garra e que você quer aprender para poder aplicar, você é esse potencial que a Camila Guedes é. Então, Camila, me fale um pouquinho sobre essa experiência sua, inicialmente, hoje, como algo que, com certeza absoluta, a qualidade, né, do tratamento de Camila para alguns animais que ela acha necessário fazer
E esse tabu da pessoa dizer, poxa, eu tô com algo que é proibido, né? Como é que poxa, quais são as reações? É algo novo para o tutor, mas que tem cientificamente comprovado resultados esplêndidos, tá, Mila? Então, vamos entrar agora, chega a me arrepiar um pouquinho, porque é algo delicado, algo que a gente se sente com vontade de aprofundar, por isso que a gente trouxe também a Camila aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa terapêutica, sobre o resultado, para quem ela aplica, como é que ela vai cuidar dessa medicação, para que quem está usando saiba fazer para ser um sucesso. Então, deixo aqui você agora para poder nos dar uma aula. Eu vou ficar aqui querendo que esse tempo seja mais devagar, para a gente absorver com toda a experiência sua, com toda a sua aplicabilidade na droga, para poder a gente ter pets, gente, mais saudáveis, que sofram menos, né? Que a gente ama nossos pets. Quando adoece, fica dodói, adoece o dono junto, porque às vezes o animal não quer ser manipulado. Sim. Quer morder, então ele não sabe que é um benefício. Então, Mila, deixo com você agora esse mundo encantado que você trouxe para cá, para o Brasil, para a gente poder conhecer e tratar nossos pets. Então, a medicina canabinoide, ela é uma medicina milenar, né? Muito embora a gente esteja falando mais sobre isso agora, né? Mas assim, a gente já tem relatos, né, há milênios que quando existiam guerras, enfim, que se usava, né, eles maceravam a planta, faziam emplastro para poder colocar em lesões nas feridas de cavalos, enfim, bastante coisa que a gente encontrou, né, do tempo que ela é utilizada. Então, assim, cada dia que passa, mais trabalhos têm sido feitos, né, com a sua aplicabilidade, porque nós produzimos, né, quando eu falo nós, é porque a grande maioria dos vertebrados, eles produzem substâncias análogas ao canabidiol. Sim. Então, a gente produz algo parecido, a gente tem um sistema para isso. Sim. Só que a gente precisa explorar esses canais, né? Para que a gente possa, com o tempo, ele vai diminuindo, por isso que a gente tem muito mais, a gente tem uma resposta muito mais intensa a essa produção endógena nos jovens. Tá? Assim como o ser humano. Sim. Então, a gente acaba optando, não que não possa usar em jovens, pode, tá? A gente, desde que tem indicação, né, a gente pode utilizar. Normalmente, eu gosto de iniciar a partir do 6º mês de vida, mas não quer dizer que não possa usar antes, enfim, tem que ser avaliado realmente de perto. Mas eu gosto muito da cannabis para parte da geriatria, porque alguns animais, eles tendem a ser refratários ao tratamento convencional, né? Que é a recomendação. Então, às vezes, eles já não respondem bem, né? Ou não tão bem. Então, quando a gente introduz uma terapia alternativa como essa, a gente acaba estimulando a abertura desses canais que, né, estavam em desuso, né, e acaba dando um suporte maior para esse animal, porque ele acaba regulando todo o equilíbrio do corpo, de pressão, temperatura, então glicemia também, sabe? Entre várias coisas. Onde tiver receptor, existe possibilidade da cannabis funcionar. Claro que tem alguns animais que eles não vão ter tantos receptores assim, e aí a gente pode não ter uma resposta satisfatória. Mas em todo o tempo assim, que eu tenho utilizado com os meus pacientes, eu só tive um animal que ele não teve condições de utilizar a cannabis, porque ele não tinha receptor suficiente, então ele tinha o efeito inverso. Nada parecido com intoxicação, porque é extremamente seguro, não tem efeito alucinógeno, como você usar o fumo, né? Né? Esse efeito psicotrópico, ela não tem. Então, que a gente utiliza como um óleo, né, de forma oral. A gente pode fazer também pomadas, né, a gente já tem bastante coisa, assim, avançado, né, nesse sentido. Que bom. E que a gente pode utilizar. Então, assim, é algo, apesar de ainda sofrer muito preconceito, né, eu já ouvi de um cliente que ele só ia tratar porque eu não tinha cara de que fazia uso.
Ah, meu Deus. Entendeu? Olha. Eu ouvi isso no consultório. E assim, querendo dizer que passava a credibilidade. Isso. Quando a gente sabe que a aparência não quer dizer nada, né? Então, assim, o preconceito realmente ele é muito grande ainda em cima do assunto, Isso. né? Tem pessoas que têm a possibilidade de utilizar para dar um conforto melhor para o seu animal. Eu atendo muito trabalho muito com cuidados Eu paliativos. ia perguntar sobre isso. Quando é que o cliente vai com o tutor e o pet, e quando é que você identifica que tem que fazer uso desse tratamento? Então, às vezes eles já me procuram com isso, né, com esse objetivo. E o que é que acontece? A cannabis a gente consegue usar desde probleminhas de pele. Eu tenho uma paciente que a gente controla a atopia dela, que é uma, né, doença que não Com tem certeza. cura, né, mas que tem controle. Então, assim, não tem nada de questão senil, ela é jovem, mas a gente trata. Então, assim, dependendo da proposta, porque eu já fiz várias medicações Não convencionais resultou. para isso, será que funciona? Se tiver indicação, né, aí a gente expõe para o tutor que existe essa possibilidade, mas muitos já procuram com essa intenção, entendeu? Já procuram nesse sentido, porque já tentou muita coisa e não conseguiu. E outras que a gente sugere mesmo no consultório. Isso é bom porque, como você falou, os receptores, como eles são ativados, gente, a resposta, Camila, você vê nitidamente quando você começa a fazer o tratamento que pede o retorno, a melhora? Depende do motivo, entende? Sim. Por exemplo, a questão desse paciente atópico, a gente não tem uma resposta tão rápida. A gente começa a notar uma diferença com uns 30 dias mais ou menos de uso, Olha, entende? Mas outras questões, por exemplo, algumas afecções neurológicas, né, que respondem, né? é comum nos pacientes Isso. senis, né, principalmente em relação ao Alzheimer canino, né, o distúrbio cognitivo. Então, os tutores, eles notam uma diferença, né, mas tudo isso varia de animal para animal. Eu gosto sempre de frisar isso, porque cada organismo vai responder de um jeito. Então, eu tenho pacientes que, com uma gota só, iniciando, o tutor já nota melhora. Entendeu? Na noite de sono. Então, assim, já tem outros não, que mais de uma semana ainda, até a gente ir ajustando. Se adaptando. Exatamente, ajustando a dose, porque não é uma dose como outras medicações alopáticas, né, que a gente tem certinha. Então, a gente vai vendo à medida que aquele animal vai respondendo. Então, aí a gente segue ajustando. Entendi. Outra pergunta, assim, que eu achei interessante é com relação aos próprios animais, né? A melhora se nota em alguns mais devagar, em outras mais tipo assim, mais rápidas. Sim. Efeitos colaterais, Mila. Você tem notado na sua clínica alguns efeitos colaterais que você às vezes ele não tem o efeito e tem algum efeito colateral com relação a sintomas para o cliente? Nunca peguei nada de negativo. Se é que a gente pode chamar, né, algo positivo de efeito colateral. Sim. Mas assim, tudo que eu observo que não estava dentro do esperado, não era o que a gente queria, né, não era a nossa intenção inicial, sempre foi muito positivo. Certo. Sabe? De talvez, assim, para alguns tutores, os tutores pensam assim, que a gente vai fazer uso do óleo com o animal e ele vai dormir, né? Vai ficar chapado. Não vai, muito pelo contrário. Ele fica mais ativo, sabe? Ele dá energia, assim, para os animais. Eles se sentem mais vivos. E é muito interessante os pacientes, quando a gente começa a usar, né, com eles mais idosinhos, que eles já não querem fazer mais nada, que o tutor acha, não, mas ele tá assim, é por causa da velhice, é o problema de articulação. Não é necessariamente, pode até ser também, mas muitas vezes é porque alguma coisa nele tá faltando, sabe, para um estímulo. Então, quando a gente introduz o óleo, é muito engraçado, porque cachorros que não passeavam mais querem passear e estão mais dispostos. É justamente o contrário. Todo mundo acha que vai ficar dormindo. E se dormir demais?
Não, pode acontecer se for uma quantidade um pouquinho maior, mas até intoxicação é muito difícil, porque é extremamente seguro a gente trabalhar com esse óleo. Aí sim, se for uma dose muito exagerada, né, aí o animal pode dormir mais, mas não por efeito toxicológico, sabe? Isso é muito importante, porque assim, a qualidade de vida, ainda mais nos animaizinhos, né, que são idosos, é muito importante para a gente tutor. Eu até contei uma experiência que eu tive, né, de um animalzinho que morava comigo, que ele era um idosinho e que de repente foi várias vezes, né, com internamentos sucessivos. E chegou um momento que eu digo assim, como você falou, Camila, que às vezes a eutanásia, por mais que machuque a gente na atitude e que seja indicativa, você também tem que ter esse amor, né, de chegar para o seu animalzinho, até conversar mesmo, abraçar, olha, você está sofrendo tanto, sem comer, já tendo convulsões, sem beber nem a água, gente, que eu digo assim, eu levava, voltava, e ficava internado, eu trazia, melhorava um pouquinho, não, hoje você não vai sofrer mais. Aí peguei assim no desespero, meu filho foi dirigindo, enrolei ele, chegou lá, me despedi, mas assim, não consegui ir até o final, meu filho que entrou. Então assim, é uma despedida que às vezes a gente sofre demais, porque é aquele animalzinho que fez parte da sua vida há quase 20 anos, né? Então, é algo que saber envelhecer de uma forma correta e com um profissional competente como a Camila para estar orientando e justamente dosando e esperando tratamentos que são, com certeza, diferenciados no mercado, é algo que realmente a gente, como tutor, como ama nossos pets, que hoje quem tem um pet ama demais, ele faz parte do dia a dia, não é igual um pet antigo dos nossos bisavós. Sim. Ficavam no quintal tomando conta da área de fora. Hoje eles estão dentro das nossas casas, convivendo com a nossa família, participando, sendo atuante, dando aquela alegria que só eles sabem dar. Então, é algo muito bom. E assim, Mila, me dê uma experiência sua com um animalzinho que te marcou nesses anos de formada. Poxa, esse foi, além do que o velhinho que foi te procurar para você cuidar, mesmo sem estar ainda... esse foi o primeiro. Esse aí adorei, você veio logo. Oficialmente. E veio logo, né? Mas aquele tratamento que você fez, que você te marcou bastante, porque isso também marca a gente, né? Sim. Apesar de passar pelas nossas vidas e irem ficando no nosso coração, mas é algo que fica para... Camila contar uma experiência dela, né, que teve com um animalzinho que ficou na memória, para a gente poder entender um pouquinho a Mila. Tem alguns casos bem interessantes, mas um que chama muito minha atenção é porque ele é de uma colega nossa, veterinária, né, colega de profissão, e essa cachorrinha já havia passado por outros colegas. Sim. E já tinha sido indicada eutanásia. Sabe? Ela tinha um tumor que até então não tinha sido diagnosticado, né? Era só suspeita, um tumor chamado insulinoma. E então ela sempre estava tendo desmaios, convulsões, né? Porque acabava fazendo sempre uma hipoglicemia, né? A gente não conseguia manter a glicose estável, né? Regular. Então, e não tinha condições de cirurgia por outras comorbidades que ela tinha, o risco seria muito alto. Sim. E aí, por isso, tinham indicado a eutanásia, inclusive. E aí, essa colega, através de uma outra colega veterinária também, que era meio cética, por isso que marca muito a minha história com a cannabis, cética em relação a isso, né? Algumas terapias alternativas. Sim. E então ela levou para mim. Aí eu falei, vamos tentar. Porque não é que a cannabis ela vá curar nada. Sim. Sabe? Sim. Mas ela acaba te dando uma condição melhor de vida, dependendo do que o animal tem, a gente tem, enfim, porque é uma terapia utilizada em humanos também. Então, nós iniciamos essa cachorrinha, ela só andava em círculos, né? Bem assim, o distúrbio cognitivo estava bem acentuado. Ela caía, ficava sempre com a cabecinha comprimindo na parede, né? Aquele quadro bem característico. Isso. E ela sempre amou correr na praia. E assistir os jogos do Bahia com a tutora. Entendeu? Uniformizada, inclusive. Como marcou, né? E aí, de repente, eu recebo, tem até no Instagram da gente esses vídeos, porque foi algo que marcou muito, e que ela não andava mais, vídeo dela correndo em linha reta, na praia feliz, brincando e
sabe, assim, o antes e o depois dela, depois da cannabis, é algo assim que mexe muito, que vários tutores que a gente acompanha, né, os seus pets, eles mandaram mensagem pra gente, porque a gente não tem o hábito muito de fazer essas postagens de antes e depois, enfim, que eles se emocionaram. Porque é muito bonito você ver um animal que está desenganado, de repente está correndo na praia com a tutora, que era algo que fazia com frequência. Imagine. Entende? Então, assim, me marcou muito por isso. Pela evolução positiva, e ela viveu bastante, né? Depois o tumor acabou evoluindo, precisou, né, fazer eutanásia, mas ela viveu muito, assim, depois que a gente introduziu. E bem, porque não é só viver muito, porque a qualidade desse muito. Né? Justamente. A gente estava falando disso de eutanásia, é isso, é o último gesto de amor, muitas vezes, que você pode fazer pelo seu animal, né? E desde que seja feito da forma correta, né? Porque a gente... O sofrimento realmente é algo que, às vezes, a gente fica querendo sempre uma esperança, Mila. Uma esperança. Eu fui várias vezes, voltava. Então, essa esperança que a gente fala, mas assim... É saber que chegou o limite, né? Sim. O limite do animalzinho de tentar. E uma coisa incrível que eu notei é que ela se apegava a isso. Ela se apegava. Eu fui levar e eu sentia assim, como se tivesse... Davi até falou, poxa, minha mãe, ela ficou assim com os olhinhos cheios de lágrimas. Eu digo assim, poxa, aquilo, sabe? Eu digo, pô, será que eu tô no caminho certo? Mas passou essa fase, fiquei um tempo assim meio complicada, foi mais ou menos no início do ano, mas hoje já lembro já de uma maneira mais diferente, mais assim, adocicada. Sim. Pela atitude, né? Sim. E quando a gente chega, não sei se vocês já passaram por essa experiência, quando a gente chega, porque assim, o médico que tá no plantão ou que tá no momento para receber o seu animalzinho, ele vai lhe perguntar isso 3 vezes que perguntou para mim. Que foi terrível. Você mesmo? Tem certeza disso? Poxa, você tem certeza, porque o animal tava respirando, né? Tava de fraldinha, mas assim, tava tendo convulsões. O medicamento a gente dava, mas ele era feliz? Eu sempre pergunto muito, isso. Não, nesse momento, ele estava feliz? Não, Mila. É isso. Aí os tutores perguntam pra mim, como é que eu vou saber se ele tá feliz? Eu falei, o que ele gostava de fazer? Brincar. Meu cachorro vai fazer 17 anos agora em outubro. E ele brinca, tem as alterações, obviamente, da idade. Mas assim, ele adora brincar com 2 bolinhas ao mesmo tempo. Sim. O dia que ele não tiver mais condições de fazer isso, de comer a comida dele sozinho, de beber a água dele, de fazer passeio, urinar, defecar, sabe? E continuar fazendo o tipo de brincadeira que ele gosta, ele não tá mais feliz. Não tô querendo dizer com isso que se o cachorro não tá feliz, não tá fazendo essas coisas, que é para fazer eutanásia. Não. Ela é, como a gente falou, é o último gesto de amor. A gente tem que fazer, ou deve, pelo menos, né? Muito forte, mas a gente deve fazer outras coisas antes. Então, assim, a gente tem como saber. Tem como saber. Tem como saber se ele é feliz ou não, porque você sabe o que ele gosta de fazer. Aí você vai com sua dúvida, chega no local desse, já tomado, não vou fazer. Aí perguntou, você tem certeza? Aí eu assim, sim, tenho certeza, porque eu não fico em casa. Então ela pode ter um problema e ali mesmo ela não consegue nem beber água, gente. Não consegue beber água, não comer. Tem certeza? Aí eu disse, por favor, eu tenho certeza. Então é algo assim que, acho que nesse momento, né, no mundo, inclusive humanos e pets, quantas pessoas e quantos pets estão morrendo? Milhares. Quantos estão nascendo? Milhares. E Camila, na sua propriedade, ela falou, você acha que ele está feliz? Que ele não está comendo, ele não está nem querendo beber água. Você acha que ele vai ter uma ausência sua suportável? Porque você não vai estar ali para cuidar, né? Então, é isso que aconteceu, Mila. Então, o idoso, gente, é algo precioso. Demais. Porque ele vivenciou o de Mila mesmo, né? 17, Mila? 17. Olha, a minha foi 22, Mila. Essa que eu peguei na rua, inclusive. Eu fiz um pacto com o meu de 21, então eu vou aumentar esse pacto. Eu vou para 22. Aumente. Vou aumentar. Lá na Vital Pet, Mila passou rapidamente lá. Tem um pôster bem grandão, ela e o outro que virou estrelinha também, que já era bem idosinho, que era um pug. Então, assim, os idosinhos são pra gente cuidar, né? Cuidar, qualidade, instituir procedimentos que às vezes, como a gente também, né? Sim. A visão começa a falhar. Sim. A disposição para até mesmo ter uma vida ativa, passear com o dono, vai na praia, volta, imagina, não vai ter mais essa disposição. Então, amar é também você dar
de acordo com cada processo que ele for envelhecendo, dá a ele a condição dele estar nos momentos que puder com você, com qualidade. Né? Exatamente. Isso. É que a gente quer muito a quantidade, né? A gente quer o tempo. Mas, assim, que esse tempo, independentemente de quanto seja, né? Que ele tenha qualidade. Não só para os animais, como para a gente também, né? Só é a gente se botar no lugar. A gente gostaria de estar naquela condição, né? Então, vamos fazer o que a gente pode. Porque realmente o pet ele não vai falar, né? Não. Ele vai de outras formas, né? Ele tem mostra. Que perceber, né? O que Isso. O que ele está sentindo, o que fazia e não faz mais. Exatamente. É normal porque é da idade. Sempre falam isso. Vou matar a Carlinha agora. Você entende o que a Ana Luísa faz? Ai, peguei a bebê. É a bebê. Entende? Entendo. Quando ela não tá bem, os tipos diferentes de choro. O choro, a irritação. Aí ficou, pelo amor de Deus. Ela quer dormir. Ela quer dormir, ou ela quer comer, ou quer brincar, quer extravasar, que às vezes até nisso, né? Não quer ficar mais no colo, quer ir pro chão pra poder correr e aprontar. Eu acredito que... E Ana Luísa é uma menina o quê? Elétrica. Dura. Nunca vi uma menina dessa idade. Demais. Ela é toda durinha. 9 meses. Vai fazer 9 meses. Não, durinha, já querendo... Porque hoje a criança tá até mais avançada, né? A gente vê que a criança hoje já nasce com o olho aberto. Antigamente o olho ficava meio assim, né? Tinha que botar um colírio amarelo, lembra? Sim. Hoje o olho não precisa nem colírio. Limpou, tomou o banho, o menino já toma banho, já lava um umbiguinho, gente. Já tá o menino já elétrico. Imagina dela. Digo, não é possível. Você conheceu, Alan? Os bastidores aqui perguntando se conhecer. A menina, vocês não estão vendo, mas a gente tá aqui, ó. Os bastidores, que é Alan, que veio hoje, tá aqui encantado com um sorrisão aqui. Aí o olho tem o Doug, que no finalzinho a gente vai tirar foto com eles. Então, assim, gente, aqui, quando Camila tá fazendo um parêntese, quando Camila veio pra cá, que foi uma luta, porque ela não ia ficar à vontade. Não, Mônica, não é negócio de pergunta. Mas olha, Camila, diga, Camila, vai chegar lá, só dá o seu recado, que a gente vai encantado com esses assuntos, né? Velhices versus qualidade, versus cannabis, também que é um dos tratamentos. E assim, chega o cliente lá, ela investiga tudo, viu? Então pode chegar a qualquer idade, não é só idosinho, chega lá o jovem, ela já vai orientando, chega o idosinho, ela já vai cuidar. E aquela pessoa, como eu falei, né, que ela é pesquisadora. Então o médico nunca para de estudar. E tava até conversando, Mila, me diga aí, a gente para de estudar? Nunca. Não para de estudar. Aluno para sempre. Eu não segui tipo assim, a clínica. Hoje eu sou responsável técnica da empresa e tenho um maior orgulho, sabe por quê? Porque eu fico assim, ó, na ponte, olhando todos, olhando os clientes, olhando os parceiros, que são as clínicas, os médicos especialistas. E isso, para mim, é muito bom, porque parece que eu me sinto até com poder, Mila, diferente de estar vendo quem é a equipe que a Vital Pet contratou, gente. São, assim, médicos veterinários que têm suas clínicas, têm suas especialidades, que são fantásticos. Porque eles têm um poder de entendimento, entrosamento incrível com os pacientes. Sabe por quê? Uma coisa simples, Mila. Porque gosta do que faz. Eu amo. Então me diga, a medicina veterinária para você, Milinha, o que é? É uma paixão? É um desafio diário? É um pouco de tudo isso. Olha, gente, como abraça. Me pouco de tudo um pouquinho, isso. Sua profissão, você escolheu, você foi induzida, como você chegou na medicina veterinária? A gente sabe que ela tem uma genitora, gente, você não tem noção. A minha maior fã. É torcedora ali. Como é o nome dela, Miloca? Léa. Dona Léa, você vai escutar esse programa, viu? Parabéns, como criou a nossa Camila. Camila Guedes é um nome que vai ficar para muita gente no coração. No coração. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Por quê? Porque ela faz o que gosta. Então, qualquer profissão, a de Doug, a de Alan, a de Carla, a minha, quando se faz com amor, a gente tem um peso diferente e uma satisfação de realização incrível. Então, Dona Léa, ela vai me dizer agora como foi que ela chegou na medicina veterinária. Eu sei que tem uma influenciazinha sua, com certeza, né? De uma orientação, de um instinto, na verdade, que a profissão da gente, às vezes, é um instinto que se torna realidade, torna desafio e a realização. Me conte, Milinha, como foi que você chegou na veterinária? Então, eu queria ser veterinária desde criança. Desde criança. E só que você falou disso da minha mãe, eu sempre admirei muito. Minha mãe é médica e humana e ela fez pediatria. Então, eu achava muito bacana o jeito que ela atendia.
sabe, as crianças. E eu admirava. Aí eu comecei a ter dúvidas se eu queria ser pediatra ou veterinária. Olha! E aí foi passando um tempo, eu falei, não dá. É veterinária mesmo. Aí ela ficou um pouco frustrada, porque assim, não que ela não gostasse, né? Mas, sabe, você tá ali dizendo, eu quero seguir seus passos, eu quero. E do nada, aos 17 anos, pra, né, fazer o vestibular, não, vamos fazer veterinária. Aí ela fez assim, tudo bem, então tá. Estou do seu lado, assim como meu pai, que hoje não tá mais aqui, infelizmente, mas sempre me apoiou, né, nisso. E tanto é que a gente inaugurou o consultório no dia do aniversário dele, né, que seria o aniversário dele. Que lindo. Então, e aí hoje minha mãe se interessa, ela quer estudar, ajudar no que pode, sabe, assim, sobre o assunto. Sim. E olha que ela morre de medo de cachorro, sabe, gato, morre. E aí quer ajudar, enfim, E aí eu entrei, aí eu tive o apoio de toda a minha família, meus pais, primos, sabe, assim, a família é muito unida nesse sentido de, não é só na hora da dor, sabe, que a gente se reúne. Então, minha prima também, vou falar dela aqui, Tiana, que também é minha fã, viu? Ela é aquela pessoa que te ajuda, sabe, por mais, eu queria muito que todo mundo pudesse ter pessoas assim, que te incentive a fazer as coisas, sabe? Porque é tudo tão difícil, não só na nossa profissão, mas de maneira geral. E assim, você ter alguém que torce por você, que te incentiva, né? Que te apoia mesmo em tudo. Então, é bem bacana. Você pegou um gancho bom. Qualquer profissão. Tem sempre os seus espinhos, gente, Sim. né? Sempre. Por quê? Porque é algo novo que você está se capacitando. Seja ele um médico, seja ele um advogado, seja ele um contador, né? Que lida com números. Então, cada um, ele vai ter um desafio para se capacitar, né? Então, essa história que a Camila falou, da mãe, ser um anjo da guarda, amiga, sua mãe, né? Ela é. Os amigos, os parentes. Sim. Isso dá um empoderamento pra gente. Que a gente vai assim, poxa, estou no caminho certo. Mesmo aqui, todo mundo ao contrário, dizendo não. Você é doida? Por que você vai fazer isso? E aí você sabe que você não tá sozinho. Isso, né? dá força. Que sejam 200, 300 que digam assim, poxa, não, ou até mesmo fazer, não vale a pena você estar com uma pessoa, que essa pessoa é aquela que você escuta e que ela sozinha tem o poder de estar te levando e te ajudando nas suas caídas. Porque às vezes, né? Quantas vezes, Camila? Várias. A gente fez a primeira turma de veterinária. Isso. Na Unime, que foi assim, não tinha nem com que a gente trabalhar. A gente levava os animais. Como é que era? O nosso professor, inclusive, uma homenagem a ele, Heitor Povas, né? Que ele era o chefe, na verdade, né, do nosso laboratório de anatomia. Cara, que sumidade. Ser de luz. Que sumidade, né? Ele ligava pra gente, tem um bovino que faleceu numa fazenda tal, Mila. Vocês vão lá pegar pra gente poder estudar. Gente, isso foi assim, que a primeira turma, na verdade, foi algo inédito. Desbravador mesmo, né? Inédito. Assim? A gente pegava, e às vezes a gente fazia, né, todo esse protocolo com ética com os animais, né? É importante falar. Isso porque hoje, né, inclusive já não são mais permitidas algumas coisas, né? Então, assim, a gente sentia que estava fazendo ali algo para, com certeza, você aprender e aprender para poder tratar os outros. Sim. Né? E eu me lembro que até a gente ajudou na anatomia humana, lembra, Mila? Sim. Que chegou um corpo, né? E esse corpo humano, gente, pra gente poder preparar o laboratório para a medicina humana que hoje tem na Unime. Sim. E lá realmente é uma instituição que a gente tem que agradecer por ter estudado lá, de primeiríssima qualidade, em tudo que se capacitou, com professores, com materiais, com instrumentos. Então, essa pessoa que chegou tinha uma oração. E essa oração, ela dizia, eu não sou ninguém, mas ao mesmo tempo eu estou dando a oportunidade de que você me conheça para tratar pessoas. Lembra, Mila? Sim. E a gente fez, gente, você não tem noção da história de Camila e minha e da turma toda de medicina veterinária, que a gente estava batendo até um papo antes,
sobre onde estão essas pessoas, né? Onde estão nossos colegas, onde está todo mundo. E alguns conosco na Vital Pet Brasil, com muito orgulho, cada um na sua especialidade. Outros que viraram estrelinha, a gente estava até comentando, né? Viraram estrelinha. Outros que foram para outras áreas que não seguiam a medicina veterinária, que a gente, inclusive, colegas excelentes, não seguiram. E aí tem tantos que a gente manda um abraço aqui, se estiver vindo o nosso programa. E também, assim, a experiência que a vida vai nos capacitando e vai conhecendo mais pessoas. Sim. Camila enveredou pelas especialidades. Hoje ela tem pessoas que estão estagiando com ela. Queria que você desse uma palavrinha para eles, Mila. Olha, vocês estão no caminho certo. O que é que você acha? Você falou assim, poxa, Mônica, são meninos incríveis. São. Eu tenho muito orgulho deles. Muito. Me fale um pouquinho, Mila, como é que chegam essas pessoas jovens hoje, que fazem uma faculdade hoje, como é que chega no seu consultório? Então, para ser bem sincera, eu não queria ter mais estagiário quando eu montei o consultório. É porque a gente tem que falar a verdade, e eles sabem disso. Eu não queria. Aí, mas não por nada, é porque assim, é uma responsabilidade muito grande você ter uma pessoa ali que está estudando, né? E às vezes aprende de uma forma, chega lá, você aprendeu de outra. Então, assim, é complicado, né? E a gente, querendo ou não, a gente interfere no processo, né, de construção daquele profissional. E é algo que eu sempre falo para eles, que a gente diz o que vai ser lá na frente, independentemente da profissão, como a gente é como aluno. A gente já tem uma noção, né, do que aquele profissional pode ser. Então, a gente estuda junto, a gente faz grupo de estudo. Aí eles chegaram, porque uma é minha sobrinha, né? Então, ela meio que ia de qualquer forma, mas ela está estagiando agora. Os anteriores foi por pedido de outras pessoas, sabe? E pessoas que eu gosto muito. Então, de início, eu aceitei por gostar de quem pediu para estagiar comigo, entendeu? E aí ficou e não largo mais. E graças a Deus que eu aceitei. Olha que visão boa que você está passando também, Mila. Para, de repente, você que tem, né, uma clínica, um hospital. Isso é algo bom. Por quê? Porque você vai conhecer pessoas que chegam pra gente hoje de uma forma diferente. São ávidos do conhecer e, como Camila falou, veio de ensinamentos, de posturas que a vida, às vezes, ela toma uma outra forma e adequa. Então, duas responsabilidades. É muito grande. De acidente, né? Imagina, você tá com... Aí eu falei, não, no consultório eu não vou ter estagiário, porque, assim, o consultório da gente fez 5 anos agora, mas antes a gente trabalhava em outros hospitais, né? Até ter o nosso consultório. Então, lá a gente sempre teve estagiário. Mas no consultório eu falei, não vou ter, porque serei eu sozinha de veterinária, então como que eu vou dar conta desses meninos e tal? Aí foi chegando um, outro, e a gente tem um grupo. E tá apaixonada. Não, são meus meninos pro resto da vida. E cada um seguiu uma área diferente, ou você acha que são as mesmas áreas? Não, cada um... Então... Não, mas ela vai estar, sempre com eles. E hoje a gente montou um grupo muito bacana, né? Que a gente atende de forma multimodal, né? Que a gente gosta muito disso. A gente sempre se ajuda nos pacientes, porque apesar deles atenderem comigo também no consultório, eles têm os pacientes deles de domicílio e a gente sempre discute todos os casos. Muito bom. Entendeu? A troca de conhecimento, né? E cada um, assim, o que eu fico feliz de que eles me ouviram, né? É porque apesar de cada um fazer sua especialidade, a gente nunca pode esquecer que a gente trata o paciente, a gente não trata a doença. Verdade. A gente trata a paciente. Então, vai trabalhar com o coração, ele não se resume àquele coração. Ele é muito mais que isso, né? A exemplo, eu posso falar de João, que é um desses estagiários, tô chamando de estagiário, mas são veterinários, tá? Hoje. Que ele atua na parte de dermatologia. Mas um paciente que chegou para ele, porque pele o tutor vê logo, né? Então é uma coisa que incomoda. A gente chegou à conclusão que a pele era só uma consequência do problema dele. E já tinha passado por vários profissionais. Tá vendo? Mas a gente não pode esquecer que a pele é um órgão.
ela não é... O animal não se resume àquilo ali. E graças a Deus, todos eles estão vendo o animal como um todo. Então, um dermatologista chegou em outras questões mais profundas, né? Justamente por não focar só na pele. Ia passar só um produtinho de pele e ele dispensava o PET. Sabe? Não, então, assim, eu fiquei muito feliz, assim, com a conduta, e cada dia que passa eu tenho mais orgulho deles, assim, porque eles estão se tornando profissionais, assim, incríveis. Assim, um dia a gente pode combinar para eu apresentar a vocês. Vamos, e assim, promessa aqui, viu? Cobrar. E vocês vão gostar muito, porque são estudiosos mesmo. Não é aquela coisa de que, porque foi estagiário. Não, eles estudam, porque é uma coisa que eu cobro muito deles, sabe? Não no sentido de ser obrigação, mas é preciso. Sim. Uma vez que você quer dar o melhor para aquele seu paciente, você precisa, né? Estudar, tudo vai mudando. A medicina, eu falo para eles sempre, biologia não é matemática, a gente não é exato. Não é. Pra gente, 2 mais 2 pode ser 5. Então, não tem como. Então, é estudar mesmo. E estão assim comigo até hoje. E uma coisa boa, a gente tinha um professor, na época de acadêmicos, que ele falava assim pra gente, olha, pessoal, você recebe um paciente, como a Camila falou, tão bem, não é só pele. Ele tá cansando, não é só cardiorrespiratório. Ele tá aqui mancando, não é só ortopedia. Porque quando você pega um animalzinho desse no seu consultório, Mila, e que você faz uma investigação, na verdade, né, ampla, 50% do seu diagnóstico você já tem ali. Sim. Porque a anamnese, gente, onde você sente o cheiro do animalzinho, você olha, você ausculta, você sente... ela é soberana. O professor falava isso pra gente. Sim. E o outro 50% você vai ter hoje a seu favor os exames diagnósticos, os exames, né, que complementares. cresceram tanto hoje, que a gente tem hoje, né? Exames de imagens precisos, que antigamente era o raio-x simples, hoje já é a mini tomografia 2D, tem também a tomografia. Então, assim, você tem que a sua suspeita estava certa. Ou que você quase que chegou lá, mas tinha um acerto para consertar antes. Então, esses profissionais que estão com Camila hoje e têm vontade de aprender, que é outra coisa importante, porque a vontade de aprender e sabe que um caso nunca vai ser igual ao outro, não tem casuísticas iguais, receitas iguais. Pegando as palavras de Camila, não existe nada igual. Porque a anatomia pode até ser igual, mas... o que funciona, os órgãos que funcionam, da forma que funciona com o animalzinho é totalmente diferente. Exatamente. Mesmo com a mesma idade, não é isso, Mila? Sexo, raça igual, idade igual, patologia igual, mas não necessariamente o tratamento vai ser igual. A gente pode até tentar, mas não necessariamente vai ter a mesma resposta. Porque cada um é único, né? Então, isso é a mesma coisa com a gente. Então... E tem ainda outro tabu, Mila. Quando você passa, às vezes... um tratamento para o animalzinho, outra coisa que eu acho que também seja importante é as pessoas que recebem esse tipo de tratamento para cuidar do seu pet, elas têm que ser aquela pessoa chata, tem que ser aquela pessoa que não fale, poxa, eu vou dormir agora, amanhã eu dou. Isso pode acontecer no tratamento que você passa? Não. Não, então, na verdade nenhum, né? Como que funcionaria a administração desse tratamento? O tutor em casa também consegue administrar ou só vocês na clínica? Não, em casa. E a gente não administra nada no consultório, inclusive não vendemos, tá? É importante falar, porque às vezes as pessoas acham que pode chegar lá e comprar. Por favor, me dê aqui que eu tô precisando. Não é assim que funciona. A gente trabalha, né, em parceria com associações, né, legalizadas, é importante falar isso também, né, você vai receber via correio em casa, então a gente passa o contato da associação, né, o tutor, ele faz um cadastro tanto com a gente, né, de que ele tá ciente que o animal tá sendo tratado com cannabis, enfim, assim como vai fazer com a associação. Sim. Daí, o restante da negociação é com eles mesmo, e eles enviam, mediante o pagamento do óleo, ou pomada, seja lá o que for, né, do produto, envia para casa do tutor. E ele recebe em casa. Mas no dia da consulta, ele já sai com todas as orientações comigo e com a prescrição. Então, quando ele fizer o cadastro, né, com uma das associações que a gente indicar,
porque não é sempre a mesma, varia muito o tipo de óleo que a gente precisa, a concentração, né, que a gente vai usar para aquele paciente específico. Então, ele manda a foto da receita que eu fiz, anexa no cadastro deles, e então eles já passam o orçamento e já tem toda a orientação. Já teve casos de você fazer a prescrição e o tutor voltar, não funcionou, doutora? Aí quando eu olhar foi porque eu esqueci, eu fui dormir e não dei no dia na sequência Não, até que certa. não, porque infelizmente ainda não é algo tão barato, né, para as pessoas. Então, por isso talvez que eu não tenha tanto esse tipo de problema de esquecimento, né? Existe assim, de eu ajustar a posologia. Se o tutor não pode administrar a cada 8 horas, por exemplo, eu consigo fazer a cada 12. Então, mas aí é tudo sob orientação, não porque esqueceu, sabe? Assim, confesso que não me recordo agora. Já teve caso de esquecer, mas que não comprometeu com o tratamento. E na certa ligou pra você, aconteceu isso. Sim, por isso que esqueci, entendeu? Ou o óleo acabou, porque acontece muito. Olha, o óleo acabou. Dica, Preciso de, porque assim, o ideal é você pedir antes de terminar, para dar tempo de chegar, né? Então, isso aí acontece. Acontece de, nesse caso, o tutor achar que o animal, por exemplo, não dormiu melhor, entendeu? Não dormiu bem. Meio tempo que ficou nesse tempinho que ficou. Tem outros que o tutor não nota diferença nenhuma. Agora me tira uma dúvida. Esse tratamento é tipo vitalício, é até o fim da vida? Normalmente eu passo, eu nunca suspendi. Já aconteceu de suspender, mas porque o tutor, infelizmente, né, como eu comentei, que não é tão barato, não é tão acessível ainda, infelizmente. Mas aí ele não tinha mais condições de dar continuidade. E aí tem um desmame dessa medicação, Mila, ou não precisa? Não precisa. Porque, como ela falou, não afeta, ao contrário, né? O PET vai ficar ativo. Não é uma medicação que a gente precise, que a gente nem pode falar medicação. Assim, é um fitoterápico, na verdade, né? Que ele não tem essa necessidade de ser realizado o desmame, né? Para não ter efeitos colaterais. Você pode fazer por outro motivo, para ver se tenta diminuir dose, né? Aí você pode fazer para tentar um custo menor para o tutor, se o animal continua respondendo bem com a quantidade menor, né? Do óleo, mas não precisa do desmame, assim. Outra coisa, assim, importante na sua visão, Mila, para aquela pessoa que chega hoje querendo ingressar pela medicina veterinária, qual seria o conselho que você dá para ela? Eu quero fazer a medicina veterinária. Qual seria o conselho para ela? Se ela já entra numa área, já pensando em fazer, por exemplo, dermato, ortopedia, ou que ela entre com a mente aberta, como é que você daria o conselho para essa pessoa que está chegando hoje, querendo fazer uma faculdade de medicina veterinária? Independentemente da área que a pessoa queira seguir, sabe, de especialidade, porque isso eu acho que é uma tendência cada vez maior e é muito importante, né, porque a gente tem pessoas estudando mais a fundo determinado sistema, então a gente sabe que isso é importante, mas que não esqueça que o animal é um todo, que antes de qualquer especialidade faça, assim como na medicina humana existe a clínica geral, né, para você fazer de residência, enfim, que você faça especialização, seja residência ou seja outro tipo de pós-graduação em clínica geral, porque é importante. Você vai trabalhar com onco, mas e os efeitos adversos que o animal pode ter com aquela medicação, alguma coisa assim, né, com o quimioterápico? Você não vai saber como manejar algumas outras medicações, né? Como ajudar aquele paciente de maneira geral. Não que ele não tenha que ter um acompanhamento com um clínico, mas ali na hora, no seu consultório, você não vai ter o que fazer, sabe? Eu só dei um exemplo assim, porque às vezes acontece, né? Enfim. Então, é importante que a gente sempre pense no animal como um todo. A medicina como uma forma geral, mesmo que você tenha a sua especialidade, que você estude mais aquilo, tenha um conhecimento maior sobre aquilo, mas sempre focar no todo. Isso é muito importante porque você se torna propriedade daquilo que você tem, que você coloca como uma opção para você estudar. Como a Camila falou, se você por acaso estuda só uma especialidade, não se preocupe em saber quais são as causas e efeitos que acontecem se você não souber os outros sistemas, muito importante, né? Mesma coisa a neurologia, o intestino está ali,
ligadinho com o cérebro. Responsivo. Então, como que você quer focar só na neurologia, você vai esquecer do intestino, sabe? Não tem como. São coisas que andam juntas. Então, por mais que você seja neuro, você tem que ter noção, né, do animal como um todo. Então, a saúde está toda ligada. Nada funciona sozinho. Né? Não. Tudo está interligado. Então, é importante nunca esquecer o todo. Que, assim, o único medo que eu tenho é que lá na frente isso aconteça, sabe? Assim, daqui a alguns anos. Isso. Que as pessoas esqueçam disso e fiquem muito focados nisso. Em especialidade e só aquilo e só aquilo. Essa visão sua é muito importante e de uma certa forma é até um alerta. Né, que você tem que ter a base, gente, em tudo, porque a base é o ser. Sim. É o indivíduo. Isso é a base. E que você queira aprofundar uma área, depois de tendo conhecimento disso, você vai ser um excelente profissional. Com toda certeza. Outra coisa assim, importante, Mila, que eu gostaria que a gente soubesse também como é que está hoje, o governo, de alguma forma, ele ajuda, ele faz com que cresça essa área tão encantadora de tratar o pet. Como você falou, poxa, o custo é muito alto. Então, o que você acha que poderia ser assim melhorado com essa condição para que muitas pessoas tivessem acesso a isso? Então, a gente até existe, né, associações, né, com que são gratuitos, né, esses olhos, sim. Porém, é muito mais para humano, sabe? A gente consegue com para o pet, mas a burocracia ela é imensa, né? Ela é imensa e às vezes, assim, muito mais importante do que a gente ter um local para poder distribuir, né, de forma gratuita para aqueles animais ou pessoas que precisem, é a gente ter uma qualidade desse óleo, sabe? Porque apesar de ali a concentração é a mesma, né, as associações, o tutor vai lá e faz um orçamento. É a mesma, mas a gente não necessariamente vai ter a mesma qualidade da planta, né? Porque tudo isso interfere na ação do óleo. Então, assim, é importante focar muito mais nessa parte de qualidade do que de distribuição gratuita, por exemplo, sabe? Assim, eu acho que isso é talvez o maior problema hoje que a gente tenha, né, em relação a todas as associações, de qualidade. Então, assim, aqui em Salvador, inclusive, tem, né, associações, mas particularmente as que eu tenho experiência, nenhuma é daqui. Não é que as daqui sejam ruins. Mas não tem. Não tem acesso. Não, existe, mas assim... Eu não sei, eu não tenho a referência. Exatamente. Isso é importante, porque entendeu? Assim, que se sirva, né, isso assim para poder, inclusive a gente sempre pensamos em pets e algo que cada vez mais a qualidade vai chegando até eles, né? Por conta até do tutor que seja carinhoso, atencioso, então ele quer o melhor. Então isso aí é um leque bom para, inclusive, se distribuir mesmo, né, Mila? Porque o tratamento, o resultado, os benefícios são outros. Nossa, dependendo do que... A intenção é maravilhoso, né? Não é que vá substituir a medicação alopática. Mas... Não é isso. Mas... Né? Até porque, apesar de gostar muito dessa área integrativa, eu não trabalho só com isso. Isso, né? Também. Eu acho que tudo tem que andar de mãos dadas. Isso, né? Eu ia perguntar sobre isso agora. O futuro do cannabis com a geriatria, né? Lá na frente, você acha que realmente vai continuar, vai avançar para essa eu utilização não tenho do dúvida. fito? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho porque já está crescendo muito, já está se falando de forma mais aberta, inclusive, sabe? Eu acho que vai crescer muito, muito, muito mesmo. Se é para o benefício e é um coadjuvante, exatamente. Olha, gente, ele soma esforços. Exatamente. É um trabalho em equipe. Imagine que beleza não vai ser. Tudo que vier para prosperar, para fluidificar, para melhorar, acho que é sentar numa mesa redonda e dizer, olha, gente, vamos fazer isso, vamos estudar a possibilidade, como trazer, de que forma trazer, porque aí com certeza as coisas melhoram, né? Com toda certeza. E quebra até o tabu, né? Sim. E assim, o tabu, inclusive, porque assim, a gente tem esse preconceito, porque muitas pessoas acham que você vai estar drogando o cachorro.
Justamente. Olha como deu delicado. recado para os nossos espectadores aqui, né? Que está aqui só esperando justamente sobre isso. Tipo, a segurança que esse tratamento vai dar para os pets. Porque a gente fica nesse... Se com o humano, você já disse que o efeito é reverso, né? Mas daqui que entre na mente que se eu der ao meu pet, ele não vai ficar dormindo, ele vai ficar mais ativo, vai melhorar a qualidade de vida dele. É porque as pessoas têm, quando pensam, né, na cannabis, as pessoas pensam em fumar. A verdade é essa, né? Ou até na própria ingestão da planta. Né? A gente sabe que existe, né? Só que assim, a gente não está falando disso. E essas pessoas que utilizam dessa forma, não necessariamente é para efeito terapêutico. A grande maioria a gente sabe que é por conta de questões psicotrópicas, né? A famosa viagem, né? Então, assim, não é esse o nosso objetivo e não acontece. O seu pet, ele não vai ficar, né, viajando, não vai ficar drogado. Isso não acontece nem com os humanos que fazem a utilização da cannabis medicinal. Tá? O uso recreativo é outra coisa, que não é nada disso que a gente está falando aqui, inclusive nem incentivando a isso, a gente não faz, porque não é nem um pouco a proposta, né? A proposta é outra. Até quando a gente entende isso, a cannabis passa a ser mais respeitada, porque... o resultado está em casa. Isso. Entende? E assim, e muita gente, por utilizar dessa forma, a gente sabe que, né, existe isso mesmo, é mais comum do que a gente imagina, mas não acaba muitas pessoas levando na brincadeira, como, sabe, não funcionasse, é aquela coisa do oba-oba, não, e não é. Existe toda uma ciência por trás e cada dia evoluindo mais trabalhos a gente tem, mais livros a gente tem no mercado, né, sobre o tema. Então, é importante frisar bem isso, que não tem nada a ver com recreação, né, de como as pessoas às vezes utilizam. O uso é terapêutico, né? O uso é terapêutico, exatamente. Terapêutico para poder a condição do seu animalzinho sendo algo também coadjuvante em tratamentos, que você veja o resultado. E que você, puxa, meu animal do nada, lembra do animalzinho na praia, Mila, que você falou? O animalzinho... É um vídeo muito bonito. Gente, olha, muito. Então, já pensou o animalzinho, você tendo um animalzinho em casa, com problemas neurológicos graves, aconselhado a fazer a eutanásia, que ele tem ainda uma condição, por um tempo bom, de sobreviver a essa patologia com qualidade, o tutor ficou apaixonado e foi emocionante, né? Então, tudo que vem a somar no cuidado dos pets... inclusive a gente sempre traz, né, as pessoas aqui que parece que são certinhas para cada recado para vocês, né, um recado para a gente poder ter nossos pets com qualidade, com mais vida, né, e nos alegrar nossos dias, que eu vejo assim, uma casa que não tem um pet é diferente, né, Bila? Muito. A casa que tem um pet, gente, parece que tem algo diferente, porque ele não deixa ninguém quieto, ou então ele quer ação. Às vezes você chega em casa, não tem um pé, você quer deitar, quer dormir, quer comer, comer e dormir, sem ter muita qualidade. Mesmo que você nem male, o animal chega, você chega em casa, você tem que descer com o animalzinho. E aí já veio outra pessoa, já conversa com um, já conversa com outro. Sim. É uma integração social incrível. E você sente o carinho, o amor, o respeito que ele tem para você. Ele representa para você um amigo fiel, né? Às vezes você chega em casa, às vezes não quer nem sair, chateado, cansado, empurra o animal, ele vem com aquele olhinho, o olhar dos pets, gente. Aquele olhar assim, por favor, eu quero ficar com você. Aí você sai, aí ele vem de novo, sai, você deixa ele lambe, brinca. Então, o animal é pra gente uma qualidade. E existem muitos hoje, não lhe interrompendo, que você falou isso de se empurra e volta, com um apoio emocional. E assim, tem crescido muito. Aí quando a gente imagina, olha a responsabilidade que a gente também dá para esse pet. Sim. De ser um apoio emocional para você, né? Ele é terapêutico? É terapêutico. Tanto é que a gente tem vários tipos de terapias alternativas assistida por animais. Mas assim, esses animais, eles precisam de um cuidado mais especial e mais atento. Sabe? Porque lembra que no iniciozinho a gente conversou que às vezes a gente tem que tratar a família, não só o pet? Sim.
Então, imagina nesse caso, se o animal, que não é teoricamente de apoio emocional, ele já tem essa carga, imagina um que a gente já sabe que é assim, que o objetivo dele ter entrado na família foi esse, mesmo que depois tenha virado um membro, né? Isso. Mas assim, esses animais, eles precisam de um cuidado maior, de uma assistência maior. E a gente pensa que ele é limitado, né, gente? Às vezes, poxa, o animalzinho, ele não tem um raciocínio, não entende. Eu vi um vídeo recentemente nas mídias sociais que me encantou. Uma adulta, né, uma moça adulta com problemas neurológicos, teve uma convulsão. O cachorro, Camila, ele entrou embaixo dela, que ela estava batendo a cabeça. Ele entrou embaixo, colocou o queixo para apoiar. Eu digo, gente, aí veio o pessoal que estava fazendo alguma atividade em casa, e acho que aquilo ali, imagine, qual é a acessibilidade, gente, que a gente fala, não, animal não é racional, mas assim, eles são, tem um instinto, com certeza, e tem sim um certo tipo de cuidado com o proprietário. Tantos relatos que existem de cães salvando os donos. Não, mas esse instinto a gente humano perdeu, né? A verdade é essa. Poxa, Camila. A gente perdeu. Olha como é importante. Porque assim, a gente trabalha lá com reiki também, nos animais. E é muito engraçado, entre aspas, né? Assim como os óleos essenciais, se eu chegar para você e falar, Mônica, você fala, tô com dor de cabeça, tá? Para mim. E eu falo, qual que é o óleo que você vai se sentir melhor para você olhar? Você vai olhar e não vai me dizer nada. Não. O animal, a gente apresenta para ele um óleo essencial e ele sabe, e óbvio que não é coincidência, a gente tem certeza que ele vai escolher o óleo que é para ajudá-lo naquela condição. Chega a ser mágico. A mesma coisa com o reiki. Ele já mostra para você onde é que está o problema. Ele já vira para você, porque ele começa a sentir um conforto. Então, aquelas etapas, entre aspas, todas, de você passar pelos chakras, enfim, né? Ele já sinaliza, Ele já sinaliza para você onde que está o problema. É algo que a gente saberia dizer, eu tô com uma dor aqui, eu tô com um problema assim, porque a gente iria falar de uma outra maneira. Mas, assim, esse instinto pode não ter a ver com o raciocínio, mas a gente não tem essa sensibilidade que eles têm. Não tem. Nenhuma. Nenhuma, assim, né? Nenhuma sensibilidade com essa profundidade, Mila, pegando os mínimos detalhes. Ou então perdeu pelo tempo, porque o dia a dia da gente também, o que é que acontece? Sufoca, né? É sufocante. Exatamente. As pequenas coisas ficaram um pouco para trás, né? Isso. Hoje a gente está muito voltado. Acelerado, né? Aceleradíssimo. Às vezes eu vou dormir, não sei se acontece com você, Camila, quando meu dia é muito longo e que eu começo cedo e que chega assim 10 horas, 11 horas, às vezes durmo mais tarde, que o sono não chega, aí o corpo... Então a gente fica elétrico mesmo, que é o resultado. É horrível. Aí eu tento dormir, não consigo, eu desço. Aí sabe como é que me salva? Eu vou comer alguma coisa. Isso é batata. Aí eu vou, tomo um copo de iogurte, como alguma coisa, aí vem aquela molezinha que com certeza você voltar para a parte intestinal, fazer a digestão, e aí vem é como se o seu corpo relaxasse um pouco, aí eu vou e durmo. Tô fazendo isso agora. Não, mas é incrível. E assim, uma coisinha que eu acho muito importante a gente falar para todo mundo, né? Que você falou isso do dia corrido, que a gente vai perdendo, né? As coisas. Pela primeira vez a gente fez uma campanha, né? Do Setembro Amarelo, lá no consultório. Que aí muita gente perguntou, mas por que o cachorro vai... Não é prevenção ao suicídio. Mas eu tive uma pet que se embaralhou por esse caminho aí. Mas não nessa condição. Tipo, porque ela ficou muito tempo só nessa agonia de correria, de não ter ninguém em casa para fazer a companhia. Sim. Meu irmão passava o dia todo fora estudando, minha mãe nessa época dormia fora. Porque eles têm também. Ela ficava só. Foi na época junina, aquelas estouros de bombas, aquele desespero, ela abriu a janela e se jogou. Mas aí não foi com essa intenção. Não, né? Não é. É no tá desespero, porque quer sair daquilo ali. Então, não é nesse sentido. Quando eu falo que a gente fez a campanha, não foi pelos animais. Foi pelas pessoas e não focado no suicídio, porque a gente imagina que o suicídio é a última coisa que a pessoa vai pensar, né? Sim. E a gente tem que lembrar, por exemplo, quando a gente chega aqui na Vital Pet,
aquela pessoa que está ali não é só o funcionário da Vital Pet, tem uma história por trás. O veterinário que está ali no consultório, não é só o veterinário, ele tem uma vida, você não sabe se ele está com problemas. Então, eu sinto que falta muita empatia e amor quando as pessoas chegam nos lugares, sabe? Então, a gente falou muito... se colocar no lugar do outro. Isso é bom. Porque todos nós somos seres humanos e todo mundo tem problema. Não tem esse que não tem. Senão seria um paraíso. Independente de qual origem seja. Paraíso não ia ter graça. Né? Uns piores, outros não. Mas assim, é ser humano. Então a gente tem esse cuidado. Porque às vezes a pessoa tá ali com um turbilhão de preocupações na cabeça. E tá no modo automático aqui. E chega o tutor, né? Às vezes fala de uma forma que não é muito delicada. Isso acontece, a gente sabe, né? Porque o ser humano está assim. Né? A humanidade está adoecida pela própria correria da vida. Então, que a gente não esqueça. Né, puxando esse gancho, dê dicas, né, para os tutores hoje que estão em casa com os animais idosos em relação à qualidade de vida, do que se pode fazer sem ter o acesso no momento a procedimentos de fitoterápicos. Tipo, o que aqui em casa eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do meu idoso? Eu estou vendo que ele está mais tempo ficando só pelos cantos, tá indo comer menos, beber menos, na percepção de sentir quando eu chegar em casa que ele tá diferente do dia anterior. Você perguntou isso a Camila, quase que eu solto aqui, quase que eu vou pegar, o rapaz quase que eu ia falar aqui o negócio, Camila. Deixa a Camila falar, mas eu vou dar pitada. Com toda certeza. Camila. Na verdade, o que acontece? A gente precisa saber primeiro como é que esse animal tá, quais são as alterações que ele tá apresentando, né? Porque a primeira coisa, assim, quando a gente pensa, é um ambiente em paz, sabe? Para todo mundo. Não só para os animais, para a gente também. Linha reflexo. A gente precisa, sabe? A gente precisa ter um refúgio, um lugar de paz. Então, independentemente da idade do animal, de comorbidades, é isso que a gente precisa. Converse com o seu animal, que às vezes você está tão cansado do dia a dia, como a gente comentou aqui, tem dificuldade para dormir, você não tem, às vezes, a paciência ou a vontade de conversar ali com o seu pet. Muitas vezes é a atenção de interagir. Quando eu falo conversar, é ter aquele momento você e ele. Sabe? Que às vezes as pessoas não têm tempo, né? Acontece comigo também, de chegar e não ter esse tempo para poder dedicar ao meu pet, principalmente quando eu chego muito tarde. Sim. Então, isso faz parte da nossa rotina. Mas se a gente começar a se policiar, porque vai fazer bem para ele e para a gente também, porque há uma troca energética, sabe? Então, eu acho que isso influencia muito. Em relação a questões de qualidade de vida, caso o animalzinho não esteja andando ou comendo direito, mas prostradinho, e a pessoa pode não ter acesso, né? Muitas vezes não é nem só o financeiro, tá? Acesso a um profissional que queira, né, trabalhar, né, atender nessa área. Existem florais, existe o próprio reiki, né, que a gente está falando e que não tem nada a ver com religião. Sim. É energia mesmo, inclusive a OMS ela já regulamentou, é um profissional de saúde, entende? Então eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas acham que tem a ver com uma religião, enfim, não tem nada. Reiki é uma coisa completamente extra, isso tudo. Sabe? Então, vale muito a pena, porque a gente faz alinhamento, a gente faz, né, uma transmutação de energia, né, organiza esse pet e a própria família, porque às vezes a gente faz em todo mundo. Mas isso é bom boa qualidade de vida, né? Você vê que às vezes a pessoa... Você vê que, eu acho assim, não digo a doença, mas digo assim, o mal do século é justamente a gente não ter o tempo necessário, Mila. Acho que todo mundo hoje, o tempo é algo que é crucial para todos. É a administração dele, né? É você ter no seu tempo qualidade de você chegar no lar, que você se permita ter essas, vamos dizer assim, essas alegrias, né? Essas trocas de energia, que é muito importante. Então, isso é um recado muito legal, gente. A gente começou com Camila, e Camila trazendo tanta coisa que a gente pode explorar
e que depois que assistir esse programa, começar a colocar em prática aos pouquinhos, para ver se a vida daqui para frente tem uma ajuda bastante importante, que é a sua saúde. Com toda certeza. E sua saúde tem a saúde do seu pet. Então, esses momentos que você propicie para você e para eles, né? E quem não tem pet, passe a pensar na possibilidade para ter uma vida diferente. E que também, quando ela perguntou, o que você aconselha para esse animalzinho dodô em casa? Aí eu falei assim, o que aconselha é você ter profissionais excelentes para você entregar a oportunidade deles tratarem o seu pet, darem uma vida longa ao seu animalzinho. E outra coisa boa também, gente, acho que hoje existem muitos planos, né, de pets que ajuda bastante. Por quê? Porque você vai ter uma mensalidade fixa, pagando durante o ano todo, e poder cuidar de tanta coisa. Tanta coisa. E a Vital Pet a gente ama porque ela gosta do que faz. Acho que esse é o segredo também, Mila. É gostar do que faz. E quando uma empresa ela gosta do que faz, ela vai cada vez mais propiciar coisas para você ter, para cuidar do seu animalzinho. E os animais a gente ama. E esse é o nosso recado. Acho que cada entrevistado, cada programa, eu fico mais feliz ainda, porque a gente partimos com a nossa locomotiva de documentos, de depoimentos, do zero. Aí chega a me arrepiar, viu? Aí, daqui a pouco, a gente já tá com 10 programas, Doug? 11? A gente tá com vários programas e que tão rico com tanta entrega, com tanta satisfação e se doar, que é se doar, a gente se doa aqui. E benefício de quem tem um animalzinho e tá nos assistindo, eu tenho certeza que vocês vão ter esse conteúdo guardadinho, né? Para utilizar. E agradecer, daqui a pouco o Doug tá ali, ó. Agradecer, né? Os nossos cameramans. Agradecer a Carla, que veio com a propriedade nos momentos certos. E a você, Camila. Oh, eu que agradeço. De verdade. Não só Obrigada. Esse momento, que eu espero que de repente a gente tenha outras oportunidades de trazer coisas boas, que eu tenho certeza que você não vai parar. Ela não para. Daqui a pouco ela vai ter... Com certeza que a gente está juntinhas, né? Porque ela tá na nossa rede da Vital Pet Brasil, Anima Clean, doutora Camila, né? Então, com certeza, isso e mais os estudiosos, que são colegas hoje dela, que entraram de estagiário são colegas, trazendo o que há de melhor para os pets. Então, gostaria que você se despedisse, não hoje, só vai voltar outras vezes, dizendo se você gostou, né? Sim, e onde o pessoal pode te encontrar. Não também. Só os nossos clientes, né, Vital Pet, como clientes. E a gente vai botar isso, Doug, né, no nosso programa. Mas você pode falar. Os contatos dela. Me diga, Milinha, o que você achou desse bate-papo? Que você estava preocupada mesmo? É porque eu sou tímida para essas coisas, então minha preocupação era isso. Eu não sou muito de, né? Comecei a gravar uns videozinhos porque os clientes me pediam, acredite. Mas é bom. E aí foi indo, às vezes eu demoro para poder fazer alguma coisa, enfim, mandar, porque... Para isso eu sou um pouco tímida mesmo. Mas que bom que eu demorei, mas aceitei, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e confiança, né? Porque isso. Né, exatamente. Mas assim, nosso consultório fica em Jaguaribe, né? E qualquer coisa pode entrar em contato com nosso no nosso Instagram, a gente tem o Instagram também, né? E assim, temos o WhatsApp, enfim, o nosso contato, né? Nossa, a gente vai colocar para poder as pessoas se interessarem, com certeza de ter um animalzinho que precise de ter também a investigação dela, o carinho e o profissionalismo, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, fica para o próximo programa e agradeço a todos e um bom dia para todo mundo. Obrigada.